Olá, amigos do Esporte e Debate. Estamos de volta com o Destaque Esportivo Maranhense aqui na TV Assembleia, canal 51.2. E a partir de agora, o esporte em dimensão maior na sua televisão. E no programa de hoje, você vai ver. MAC vence o Guarani de Sobral e é líder isolado do Grupo A5 da Série D. Ainda pela quarta divisão, o Cordino perde fora de casa e cai para a última colocação do Grupo A4. Série C. Sampaio empata no Castelão com o Cuiabá e se mantém no G4 da competição. Já o Motoclube foi derrotado pelo CSA em Alagoas e está na 7ª colocação do Grupo A da Terceirona. Você vai ver ainda uma entrevista exclusiva com o presidente da Caixa de Assistência da OAB Maranhão, Diego Sá. Ele fala sobre o Campeonato de Futebol dos Advogados e o calendário esportivo anual. E mais, a seleção do Campeonato Maranhense de Futebol 2017, preparada pela equipe de esportes da Rádio e TV Assembleia. Tudo isso e muito mais no Esporte e Debate, que já está no ar. Gente, começamos o Esporte e Debate para falarmos de Série C do Campeonato Brasileiro. No sábado, no Estádio Castelão, o Sampaio Corrêa enfrentou o Cuiabá de Mato Grosso. A Bolívia vinha de um grande resultado conquistado fora de casa. E a expectativa era da vitória e a possibilidade de assumir a liderança do Grupo A da Série C do futebol brasileiro. Mas quem foi ao Estádio Castelão viu o Sampaio complicado. O time tricolor só empatou com a equipe cuiabana. O Sampaio começou o jogo recuado, não conseguia sair para o ataque e daí deu espaço para o Cuiabá chegar, principalmente pelos lados. Com os jogadores que já atuaram no tricolor, o Cuiabá estava à vontade em campo, não sentiu o gramado pesado do Castelão. Prova disso é o Elias invadindo a área com velocidade para fechar. O Gabriel carimbou a trave. A resposta do Sampaio durante esse primeiro tempo demorava a sair. Faltava caprichar nos cruzamentos e nos chutes de fora da área. Na volta do intervalo, o jogo mudou. As equipes vieram dispostas a tirar o placar do zero. O primeiro a tentar foi o Gabriel. O Felipe Marques também arriscou. Segundo tempo também de substituições para os dois lados. Até que aos 26 minutos, o Bruno cruzou e o Rafael Estevam, sem marcação, cabeceou para o gol. Rafael Estevam, que ano passado defendeu o Sampaio e celebrou no melhor estilo "Vou ser pai". O Cuiabá cresceu e teve espaço até para o Bruno tirar da zaga, esbanjando categoria. Mas as substituições do tricolor deram certo. O lateral direito Jean, que entrou no lugar do Ronieri, saiu do banco para cobrar bem essa falta e quase o zagueiro Fredson encontra o gol. Depois, o Jean caprichou de novo na cobrança. O Isaac só agradeceu. Sampaio 1, Cuiabá também 1. Agora, para desempatar o placar, só faltou o Felipe Marques acertar a pontaria. Final de jogo, Sampaio 1, Cuiabá também 1. Vocês viram hoje a dificuldade que tem jogar contra ele, mas nós tentamos. Nós criamos algumas oportunidades, principalmente no segundo tempo, como você falou. Nós colocamos aquela equipe com a entrada de mais um volante, aí soltamos mais esquerdinha pelo lado do campo, apareceu as jogadas. Olha, mesmo com empate, o Sampaio Corrêa se mantém dentro do G4 do Campeonato Brasileiro da Série C no Grupo A. Para falarmos sobre Brasileirão, estou recebendo aqui o Gregório Dantas. Tudo bem, Greg? Tudo bem, Julião. Tudo prazer. Tranquilo? Prazer enorme estar aqui de novo. Mesmo com o resultado de empate, que não foi bom negócio, o Sampaio perde 5 pontos em casa já nesse começo de Campeonato Brasileiro. Sim. A derrota para o CSA por 2-0, perdeu 3 pontos. E no sábado perdeu 2 pontos ao só empatar com a equipe do Cuiabá. É verdade, Julião. Na verdade, o Cuiabá, na minha opinião, é uma excelente equipe. Essa posição aqui fictícia para mim, na minha opinião, do Cuiabá de estar na última colocação com 3 pontos. Ela é surreal. Né? Ela é surreal, porque demonstrou... Pelo que eu vi jogar o Cuiabá... demonstrou ser uma excelente equipe, veio de um empate contra o Remo jogando lá em Belém na rodada passada e agora empata com o Sampaio aqui. Na verdade, eles também tiveram um certo azar nessa disposição do começo de tabela. E com uma série de jogadores e que aqui não conseguiram
fazer um bom papel, um grande papel no Sampaio, ano passado. Isso. Elias, centroavante, Bruno Moura, lateral direito, né? O Léo Salino, esse foi bem. Esse foi Sampaio, bem, foi bem. E o Rafael Estevam, Rafael Estevam, que foi o autor do gol. Que fez um gol e tal, o lateral esquerdo, que aqui não demonstrou um bom desempenho, mas no Cuiabá está saindo muito bem. Eu vou destacar da partida, na verdade, o posterior. O técnico Francisco Diá, que deu após nas entrevistas coletivas, ele disse que o resultado de empate de 1-1 foi um resultado que não demonstrou que o jogo foi, mas que foi um resultado bom para o Sampaio, porque o Sampaio sobrou mais um ponto. Eu acho que isso é vamos dizer, no mínimo, uma contradição, e ele está se equivocando nesse ponto. Até porque no primeiro tempo o Sampaio não foi bem. E a gente precisa analisar algumas situações aqui, Greg, da forma de jogar e as opções que o Sampaio tem utilizado ao comando do técnico Francisco Diá. Ele foi para o jogo no sistema 4-1-4-1. Isso. Apenas lá na frente, um atacante, que é um atacante de referência, centroavante, o Isaac. Ora, se você usa em uma partida de futebol dentro de um esquema tático um centroavante, logo você tem que fazer com que essa bola chegue pelos lados do campo. Isso. Qual é a principal característica do centroavante? É a jogada aérea, o cabeceio do Isaac. Pela estatura que ele tem e pela impulsão também, né? E o posicionamento na área. Ele colocou por dentro o Wiltinho, número 10, e o Felipe Marques. Os dois embolando no meio campo com 4, né? Formando um quadrado no meio campo. Todo mundo sabe que o Wiltinho, a especialidade dele, é meio atacante se aproximando para jogar pelos lados do campo. O mesmo com o Felipe Marques. Fiquei pelo outro lado. Então essa bola não chegou. Exatamente. Outro erro que cometeu, na minha opinião, o treinador Francisco Diá. Como é que você abre mão do Valderrama no meio campo? Isso. Sem o Valderrama, é previsível o sistema defensivo do Sampaio. A saída de bola do Sampaio, ela é vagarosa. Cai muito. Cai muito, porque o César Sampaio não tem essa característica de segundo volante, né? De dar fluidez. Isso. A partir do momento que ele colocou o Valderrama, ficou visível, foi notório. Tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito, o Sampaio conseguiu chegar. Por quê? Porque ele é aquele volante que se apresenta para o jogo. Ele tem uma característica de desarme, mas não só de desarmar, entregar a bola logo para o próximo. Ele segue, dá prosseguimento com essa jogada. Isso. E o Sampaio no segundo tempo foi bem diferente do Sampaio do primeiro tempo, que deixou muito a desejar. Exatamente. Com a entrada do Valderrama, o Sampaio melhorou muito. Mas falando do esquema 4-1-4-1, você tem a linha de 4 básica, né, que os dois laterais ficam mais presos. Aquele primeiro volante que fica na frente dessa primeira linha de 4, mais outra linha de 4, né, com os dois. Tem que ser, que não aconteceu isso, com os dois que jogam nas extremidades. Aberto pelos lados do campo. Rápidos e velozes, né? Melhor ainda, se tiver alguma habilidade para no confronto 1 contra 1 conseguir vencer e jogar essa bola para a área, para o centroavante, que é o 1 lá final. O Wiltinho faz muito bem esse papel, inclusive fez vários anos esse papel jogando pelo MAC e pelo Sampaio. O Felipe Marques também tem essa mesma função. Só que, como você bem lembrou, no começo do jogo eles estavam jogando mais centralizados e o Sampaio perdeu muito essas jogadas. Inclusive, um gol do Sampaio surgiu da jogada característica do centroavante Isaac, que é o quê? Ficar dentro da área, cabecear e pular. Uma jogada de linha de fundo. Quando o Sampaio melhorou e começou a explorar essas linhas de fundo. O gol que o Sampaio tomou do Rafael Estevam, né? Se você for analisar bem de que forma se deu o lance, e a maneira que o Rafael Estevam esteve sozinho na grande área para fazer um gol, é erro primário de sistema defensivo. Erro de marcação. Olha, se você ataca do lado esquerdo, se você é atacado pelo lado esquerdo, o primeiro homem do combate é o lateral, o zagueiro pela direita ele faz a cobertura, o zagueiro pela esquerda fecha aqui e o lateral esquerdo complementa. Faz o meio da área. Você viu o que aconteceu, né? O Rafael Estevam, o Maracás, não alcançou, porque o Fredson havia saído, o lateral esquerdo do Sampaio não fechou na marcação e ele estava sozinho. Erro primário. Erro primário, e o Rafael Estevam ele já demonstrou, inclusive quando ele estava aqui no Sampaio, se você lembra bem, Jurinho, ele sofreu com algum tempo algumas contusões aqui no Sampaio. Muitas contusões. Não conseguiu jogar direito aquela temporada anterior, do ano passado, aliás, e sofreu muito com isso e não demonstrou o melhor futebol. Inclusive, o presidente Sérgio Frota dizia assim, olha, esse Rafael Estevam é um bom jogador, mas infelizmente ele não está conseguindo jogar Sampaio, e tal. Não jogou pelas condições. Não deu certo. E demonstrou nesse lance a qualidade técnica, né, para poder fazer o gol. E é um time que vai crescer muito, até me arriscaria a dizer que esse time do Cuiabá
vai brigar por uma dessas 4 vagas para a segunda fase do Brasileiro. Exatamente, também me arrisco a dizer isso. O Cuiabá é uma excelente equipe, demonstrou, como eu disse, lá em Belém e demonstrou aqui em São Luís. O técnico do Cuiabá, inclusive, após o jogo, disse isso, que sofreram muito com essa disposição da tabela, que nesse começo foi muito cruel com a equipe do Cuiabá, mas agora eles vão ter alguma série de jogos em casa, eles vão poder recuperar esse... Eles vêm de 3 jogos fora de casa. E isso é... Farão 2 agora na sequência Isso é estranho, no mínimo estranho, né? Aí o Cuiabá pode recuperar esse ponto, mas falando especificamente do Sampaio Corrêa, o Sampaio Corrêa perde mais 2 pontos em casa, já tinha perdido 3 pontos na rodada anterior contra a equipe do CSA, do Centro Esportivo Alagoano, aqui em São Luís, tinha perdido o resultado por 2-0 e agora perde mais 2 pontos. O bom é que se mantém no G4, é o quarto colocado, né? E na próxima rodada pega o Confiança. Exatamente. Seria no final de semana já há uma modificação por parte da Confederação Brasileira de Futebol. O jogo que seria realizado no final de semana passou para segunda-feira, às 8h30 da noite, lá em Aracaju. É uma nova determinação da CBF, que está fazendo esses jogos, experiência de jogo de segunda-feira, junto com a Série A também, que tem o novo jogo de 8 horas da noite, é um horário novo, né, que começou no passado, voltou agora. E agora na Série C também, eles querem trazer esses jogos para segunda-feira. É uma experiência que, para a Série A, surtiu efeito, que o público aumentou, isso aí foi comprovadamente já, tal, que o público aumenta dia de segunda-feira à noite, é um horário novo para o público brasileiro, mas que está se mostrando satisfatório. Eu acho que pode ser bom também, nesse caso do Sampaio Corrêa, esse horário de 8h30, né? Na próxima segunda-feira, no dia dos namorados, dia 12, tá longe ainda. Tem uma semana inteira de preparação do Sampaio, mas vale lembrar que a gente vai citar esse ponto, pega o Cordino aqui em São Luís na final do Campeonato Maranhense, que enfim vai voltar, né? Ainda falando de Série C do Campeonato Brasileiro, o Motoclube foi ontem ao Rei Pelé em Maceió, nas Alagoas, enfrentar a equipe do Centro Esportivo Alagoano. O time rubro-negro perdeu o jogo pelo placar de 2-1. CSA fez 1-0. O Moto teve uma cobrança de penalidade máxima, em que o atacante Rafa Amar cobrou, o goleiro quase pega. O Moto conseguiu o empate 1-1 e estava segurando o jogo, teve boas oportunidades. O Massarantes andou fazendo umas grandes defesas, né, salvando o Moto. Mas o goleiro deles também pegou muita bola do time do Moto, que conseguiu criar, que fez um bom jogo. Agora, teve um vacilo aos 49 minutos, tomou o gol do Dick, 2-1 para o CSA. Jurinha, a respeito desse jogo do Moto foi uma crueldade, né? Porque as informações que a gente tem, inclusive com a transmissão da nossa co-irmã Rádio Educadora, né? Que fez uma transmissão belíssima, aliás. Direto de Maceió. Direto de Maceió. Foi que o Moto jogou muito bem a partida. O técnico Leston Júnior mais uma vez elogiou a própria equipe, dizendo que mantém aquela evolução, mas é preocupante porque o resultado prático não está vindo. O Moto tem perdido vários jogos, tem apenas 3 pontos, já tem uma situação... Está na 7ª colocação. 7ª colocação, uma situação complicada, porque 7ª colocação, mas com os mesmos 3 pontos de Salgueiro, Asa e Cuiabá, que também tem 3 pontos. E só está na frente por causa de critério de desempate. O resultado foi um resultado ruim, a atuação foi uma atuação boa e esse gol no último minuto foi cruel para a equipe do Motoclube, que sim, agora fica nessa 7ª colocação. No próximo jogo, o Moto recebe o Botafogo da Paraíba, aqui em São Luís, sábado às 4 horas da tarde, e a TV Assembleia vai cobrir esse jogo, né? E vai fazer todo o acompanhamento da partida. E que o Moto precisa vencer, né? Precisa vencer. Não pode tropeçar em casa. Não, precisa dos 3 pontos, porque o Moto já tem 3 derrotas na competição. É pesado já, né, Julinho? Depois do intervalo, uma entrevista com o presidente da Caixa de Assistência da OAB Maranhão, Diego Sá. Ele vai falar sobre a abertura do Campeonato dos Advogados 2017. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Esporte em Debate para falarmos sobre a 8ª edição do Campeonato dos Advogados do Estado do Maranhão, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Seccional Maranhão. O campeonato terá início dia 17 de junho e as inscrições estão abertas até o próximo dia 9. Para falarmos sobre o campeonato e o esporte, o trabalho desenvolvido pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Maranhão, estou recebendo aqui com muito prazer o Dr. Diego Sá, que é presidente da Caixa de Assistência aos Advogados do Estado do Maranhão e que também é atleta, não é, Diego? Com certeza, Jura. Primeiramente, é um prazer estar no seu programa, podendo trazer um pouco mais de informações acerca do nosso campeonato de futebol dos advogados. Diego, ano passado tivemos o Campeonato dos Advogados, que já faz parte do calendário esportivo do Estado do Maranhão, com a participação de 21 equipes.
Este ano as inscrições estão abertas até o dia 9 e a tendência é que tenhamos um campeonato dos advogados com quantas equipes? Sem dúvida, Jura. Ano passado nós tivemos a participação de 21 equipes, sendo 18 equipes masculinas, 3 femininas, e esse ano a tendência é que isso aumente, né? A nossa expectativa é que aumente o número de equipes, até com o intuito, né, de trazer mais integração entre os advogados, né, porque o campeonato de futebol já faz parte do nosso calendário esportivo, né, de 2017 também, assim como outras modalidades que desde janeiro a Ordem dos Advogados já está implantando aqui no nosso estado. O que os operadores do direito precisam fazer para ainda buscar a inscrição junto à Caixa de Assistência para participar do campeonato a partir do dia 17 de junho? As equipes interessadas, elas podem se dirigir até a sede da Ordem aqui no Calhau, né, para fazer as inscrições. Elas estarão abertas até o dia 9, né, e o campeonato ele terá início no dia 17. Esperamos, né, temos a expectativa de contar com a participação de um grande número de advogados, né, e principalmente, viu, Jura, nós temos a intenção, o intuito de levar mais a mulher advogada a participar do esporte da OAB. Essa é uma das nossas... A presença das mulheres no esporte, ela é fundamental e diria que hoje muito imprescindível, né? Sem dúvida nenhuma, e nós estamos conclamando, convidando as mulheres advogadas também que participem do campeonato, assim também como participem das demais modalidades que irão ocorrer ao longo do ano 2017. A modalidade de disputa a partir do dia 17 é Society? Exatamente, nós teremos o campeonato de Society, né, que será disputado no campo do SESI e do Araçagi. Esse campeonato já é considerado entre as OABs nacionais, né, de todo o território nacional, como o maior campeonato, pelo número de participantes e de equipes envolvidas também, não é, Diego? Isso. Nós temos hoje, o Maranhão tem o maior campeonato de futebol dos advogados do Brasil. Ano passado nós reunimos cerca de 625 advogados atletas. Olha só, que número expressivo, né? Então a tendência é que, se Deus quiser, esse ano nós possamos reunir ainda mais, com o intuito, claro, de trazer qualidade de vida, saúde e integração dos advogados. Quem está à frente da organização também joga? Com certeza. Inclusive eu participo de uma equipe. Ano passado nós fomos terceiro lugar. Quem foi o campeão, né? Ano passado? Ano passado foi o time do Prime. Do Prime. Né? Foi o campeão. Ano passado meu time tirou o terceiro lugar e espero que esse ano nós possamos sair com o título. Né? Diego, como é que está a participação também do interior, dos advogados que estão trabalhando e residindo em cidades do interior do estado do Maranhão? Jura, inclusive tem um time do interior que já disputa o campeonato, né? A equipe de Presidente Dutra, e nós temos já também em vista o campeonato do Sul, a Copa Maranhão do Sul, onde nós vamos na região de Imperatriz, Açailândia. Imperatriz será a cidade sede. Exatamente, a região tocantina ela será contemplada com a Copa Maranhão do Sul de futebol. Diego, de que forma a OAB Maranhão vê a prática do esporte, a disseminação dele entre os advogados do estado do Maranhão? O que representa uma programação esportiva como vem fazendo a OAB aqui no Maranhão? De que forma a OAB vê o esporte? Jura, nós vemos o esporte como um instrumento de integração, de congraçamento da classe. Na verdade, nós buscamos, ao elaborar esse calendário esportivo, não a competição, mas sim a integração, a união da classe. E é isso que vem acontecendo durante todos os campeonatos, né? A gente vê cada vez mais a classe unida em prol do esporte, ou o esporte em prol da classe, a união da classe. Então é isso que a OAB Maranhão busca, né, ao realizar esses campeonatos, e cada vez mais nós vemos os advogados engajados, né? A gente fica contente em um advogado fazer parte, estar disputando, mas de forma saudável, um título, mas com o intuito, o objetivo de união. Isso é o mais importante. Você falou ainda há pouco em relação a um calendário, né, que é cumprido pela Ordem dos Advogados do Maranhão. Mas existe também a preocupação em trabalhar em outras modalidades. E nesse calendário, essas modalidades estão contempladas para o ano de 2017? Com certeza. Nós tivemos já em janeiro o campeonato de futsal, né, onde reunimos 350 atletas, o primeiro campeonato de futsal. Tivemos a corrida Rosa Choque, que a OAB e a Caixa de Assistência
também apoiaram, né? Vamos ter agora o Campeonato de Futebol Society, natação, tênis, basquete, voleibol, além da Copa Maranhão do Sul e, ao final, os Jogos de Verão. Isso masculino e feminino? Masculino e feminino, sempre com a presença da mulher advogada. Ô Diego, recentemente o estado do Maranhão também participou da Copa Nordeste. Como é que foram os resultados e essa participação? Que avaliação vocês fazem? Jura, nós tivemos excelentes resultados, né? O Maranhão já é bicampeão da Copa do Nordeste de futebol. Esse ano nós não conseguimos o título, mas conseguimos terceiro lugar no futebol, conseguimos terceiro lugar também no futevôlei e conseguimos o título no basquete, né? Então a primeira vez... Olha só, no basquete, né? Da primeira vez que o basquete do Maranhão foi para uma competição a nível regional e já conseguiu o título. Então isso traz bons resultados, nos trouxe, né, bons resultados e só nos incentiva, né, a poder possibilitar estrutura para os atletas representarem bem a nossa seccional maranhense. O campeão, por exemplo, do Campeonato dos Advogados, que está na 8ª edição este ano, ele participará de competições a nível nacional, representando a OAB Maranhão? Exatamente. Quando ocorre o campeonato de futebol, nós temos o técnico, né? E o técnico, a partir dos jogos, ele faz a escolha dos atletas, dos melhores atletas. Forma a seleção. Para formar a seleção que irá representar a OAB nos campeonatos regionais e no campeonato nacional. Eu conversei aqui, gente, no Esporte em Debate com o Diego Sá, presidente da Comissão de Assistência da Ordem dos Advogados do Maranhão, a CAEMA, e a gente quer parabenizar, né, de que forma a OAB vem trabalhando dessa forma em relação ao esporte, né, motivando, estimulando a prática do esporte em meio aos advogados. A gente sabe que, como qualquer outra carreira, o profissional liberal, o advogado, ele tem uma vida estressante, né, tribunais, fórum, e que precisa do esporte e do lazer. E nesse momento, com a prática do esporte, com os seus campeonatos de diversas modalidades, a OAB também mexe de maneira emocional, psicológica e ameniza um pouco nessas jornadas que o advogado, o profissional tem ao longo do ano, né, com a prática do esporte, além de ser muito saudável, né? É verdade. Esse é um papel da OAB por meio da Caixa de Assistência, né, e nós estamos com bastante projetos, não só para o ano de 2017, mas também para o ano de 2018, nesse sentido, né? Incentivar o esporte, porque nós vemos que os advogados, eles gostam, né? Eles gostam de praticar esporte e gostam, acima de tudo, sobretudo, de estarem juntos, unidos. E é esse o nosso maior objetivo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. O Campeonato dos Advogados, Greg, já faz parte do calendário esportivo do Maranhão. Inclusive, já é considerado pelo número de participantes. No ano passado nós tivemos 25 equipes, esse ano a tendência, né? 21, esse ano vamos ter mais de 25 participantes, né, da competição. Já é o maior do Brasil, o Campeonato dos Advogados do Maranhão, promovido pela OAB seccional do Estado. E na verdade, Juninho, é um campeonato que já é tradicional aqui no Estado do Maranhão, como você bem lembrou, e o Diego Sá veio aqui, né, humildemente, conceder essa entrevista pra gente e tal. Inclusive, o cara falou de outros temas também, de outras modalidades esportivas, o calendário do ano inteiro, mas especificamente do campeonato da OAB, que é o maior campeonato do Brasil, o da OAB Maranhão é o maior campeonato do Brasil e classificatório para as etapas nacionais, né? Ano passado tiveram mais de 600 atletas, que ele deixou bem claro, e a expectativa para esse ano é que somente chegue perto dos 700 atletas. Começa dia 17 de junho, né? Isso, dia 17 de junho. As inscrições vão acabar agora dia 9, próxima sexta-feira. Então, todos os advogados maranhenses, né, que quiserem inscrever seu time, tem até o dia 9 a oportunidade de chegar ao OAB e inscrever a equipe. Inclusive, já este ano, houve uma disputa do Campeonato do Nordeste, né, que a OAB do Maranhão foi terceiro colocado. Né? Exatamente, são resultados muito bons e esse Campeonato da OAB, ele movimenta aqui, vamos dizer, o esporte amador de São Luís, movimenta mesmo, porque todo mundo tem um conhecido advogado que joga, aí tem gente que chama outro, que pode jogar convidado e tal. E tem um limite de os craques do direito batendo um bolão, né? Batendo um bolão. O Campeonato Estadual Society dos Advogados. Isso, é um campeonato já tradicional. Ele ressaltou que existem outras modalidades, como natação, vôlei, basquete e tal. Vai também iniciar a temporada de corrida. É um calendário cheio que é o OAB do Maranhão. Calendário cheio do ano inteiro. E eu acho que é muito importante para a TV Assembleia divulgar isso. E é muito importante para os advogados. Para os advogados, né? que estão praticando esporte, né? Estão se movimentando.
Saindo do sedentarismo. Saindo do sedentarismo é fundamental para todos, né? É uma união de todo mundo que é saudável para todo mundo também. Depois do intervalo, vamos destacar a rodada do Campeonato Brasileiro da Série D com Maranhão Atlético Clube e Cordino. E você vai conhecer a seleção do Campeonato Maranhense de Futebol 2017, preparada pelos profissionais especializados do Rádio e TV Assembleia. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Campeonato Brasileiro da Série D. O Maranhão Atlético Clube está com tudo e não dá prosa a ninguém. O time atleticano venceu mais uma pelo Campeonato Nacional da Série D. A vítima dessa vez foi o Guarani de Sobral. E com a vitória, o Demolidor de Cartazes mantém a liderança e agora de forma isolada do Grupo A5 do Brasileirão. O Maranhão Atlético Clube recebeu na tarde deste domingo a equipe Guarani de Sobral pela terceira rodada da Série D do Brasileiro no Castelão. Mais uma vez, a torcida maranhense não compareceu. O público total registrado foi de apenas 814 torcedores. A equipe maranhense começou bem, com boa movimentação no ataque. Já aos 9 minutos, Michel descolou o cruzamento e encontrou o zagueiro Ramon, que abriu o placar. Macão 1-0. Depois de levar o gol, o Guarani tentou equilibrar o jogo. Monga emendou este chute de longe, mas errou o alvo, para a sorte do paredão. Em seguida, Chico Bala tentou ampliar, mas só tentou. Fim de primeiro tempo e a torcida deu o seu palpite. Teve gente que falou com a razão e com o coração. Eu espero que o Mike ganhe essa partida, porque é muito bom para nós, soma de pontos dentro de casa, não pode perder, porque é dentro de casa, né? Temos que ganhar essa partida aí para que corra tudo bem. Eu acho que o 1-0 foi um pouco cedo demais para acomodar, entendeu? E tá deixando o outro time gostar do jogo, né? E aí eu tô um perigo da área ali 2 vezes, quase pega o gol de empate, entendeu? Mas eu acho que tem condição de botar a bola no chão e controlar o jogo e fazer mais um gol, porque 1-0 não é placar. Início de segundo tempo e nessa oportunidade Rodrigo Ramos rebateu mal. Mas para a revolta da torcida, Naô ainda perdeu esse gol feito. O jogo não passou daí. Com esse resultado, mesmo modesto, a equipe do Maranhão Atlético Clube aumenta a distância no grupo A5. A equipe maranhense agora permanece na liderança com 7 pontos, com 3 pontos de vantagem em cima do vice-líder, que permanece sendo o Guarani. O zagueiro Ramon, autor do gol, manteve o foco. Pode dar classificação para a gente lá. Acho que temos 3 jogos para somar 4 pontos para se classificar para a próxima fase. Agora é trabalhar bastante nessa semana, com a mesma determinação, o foco, o pé no chão, que ainda não ganhamos nada, com humildade. O resultado de vitória foi importante, nos coloca bem na classificação. Agora nos mostra que nós precisamos melhorar muito ainda no aspecto de finalização, na marcação nossa, principalmente de meio campo, onde a gente tem pecado um pouco, tem dado muito espaço para os adversários, mas a gente tem a oportunidade de aprender com a vitória. Melhor assim, porque se fosse uma derrota, a coisa fica mais pesada, fica mais ruim. Mas é um bom adversário, o time do Guarani tem jogadores experientes, com qualidade. O Sérgio China é um treinador que é acostumado com essa divisão, então nós vamos para lá para buscar a classificação, mas sabemos que não é fácil. Mas o dever de casa aqui que foi importante, nós fizemos e agora vamos para lá com mais tranquilidade para poder buscar a classificação. Ô Greg, boa vitória do Maranhão e o importante no Campeonato Brasileiro é vencer. Verdade. Agora, ficou provado que o Maranhão tem algumas deficiências que precisam ser solucionadas pelo técnico Rui Scarpino. Tem o melhor sistema defensivo, né, ao lado do América de Natal. São 3 equipes que até agora não tomaram gol e o Maranhão está entre elas, na Série D. Mas do meio campo para frente, não sei se você ficou com essa impressão, que o time precisa evoluir muito. Eu fiquei com a impressão que a equipe do Maranhão tinha uma dificuldade na parte criativa, né? Aquele último passe não estava funcionando, tanto que as oportunidades de gol do Mike não foram tão grandes, oportunidades de gol. Claro que teve o gol, teve a jogada do Naô, que incrivelmente perdeu o gol que ninguém perdia. Que gol perdeu o atacante. E ele não é de perder esse tipo de oportunidade. Parece que paralisou o cérebro dele, ele congelou lá e tal, e a bola no pé, ele e o goleiro e tal. 1,5 metro da linha de gol. E ele perdeu o gol. Foi uma coisa assim, ridícula. Foi absurdo, né? Mas, falando especificamente do jogo, eu gostei da atuação do Maranhão na parte defensiva, na parte de criatividade, meio campo e ataque, realmente deixou muito a desejar, lógico, né? E
O Jonas Piu-Piu entrou no segundo tempo e tal, demonstrou, fez alguns nuances. Mas assim, perdeu um gol também, uma algumas oportunidade jogadas muito clara. Isso, algumas jogadas importantes e tal, mas perdeu a oportunidade muito clara, como você disse. Aliás, o Jonas que na partida anterior tinha sido os destaques da equipe do Maranhão, né? Agora, 2 jogadores nesse meio campo ainda tem muito a apresentar. Eu, particularmente, gostei da evolução do Eloy. Gostei também. Que ficou 2 anos parado e, é claro, não vai ser do dia para a noite que ele vai readquirir aquela forma que o consagrou como um dos grandes jogadores da região, né? Atuando pelo Sampaio Corrêa. Ele voltou, já criou um pouco mais, já se aventurou em alguns... Teve uma hora que ele deu um lençol do lado e do outro, bem característico dele. Partiu com a bola dominada, mas sentiu no segundo tempo cansaço. E o Curuca também está totalmente fora de ritmo, né? O condicionamento físico não é ideal, mas ele vai ser muito importante, principalmente como segundo volante, com essa saída, essa transição do meio para o ataque do Maranhão. Juninho, eu ia dizer isso aí. O Eloy, ele para mim jogou bem e demonstrou mais uma vez aquilo que a gente já sabe aqui no Maranhão. É diferente tecnicamente. Ele é diferente. É muito diferente tecnicamente. Quando a bola chega nele, a gente sente, o cara tem calma, tranquilo, não se afoba, dá um passe do lado, dá um passe do outro, não erra, não faz jogada assim que... impossível, ele joga o feijão com arroz dele, diferente tecnicamente ele administra aquele meio campo ali, dá ritmo ao jogo, né? Agora o Curuca, como você me lembrou, a contratação que veio da equipe do Moto Clube, tá totalmente fora de forma. Totalmente fora de forma. Curuca, quando entrou assim, eu estava inclusive assistindo o jogo com um amigo meu maquiando, ele disse, Curuca tá parecendo o Walter. Walter Richester, o Walter do biscoito, porque tava gordo mesmo. Eu achei ele assim, tá muito forte, eu acho que precisa do condicionamento físico e depois a parte técnica também vai ser associada. E comprometeu muito, tanto que cansou e teve que sair do jogo. É verdade. Agora, no outro jogo envolvendo uma equipe maranhense, em Miracema do Norte, no Tocantins, o Cordino perdeu mais uma pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Foi derrotado pela equipe do Tocantins por 1-0. É resultado que coloca lá embaixo o Cordino, né, na 3ª para a 4ª posição do grupo, e faz com que o Cordino passe a ter obrigação nos jogos de volta em casa, de vencer Altos, de vencer o time do Tocantins e também de buscar um resultado contra o Santos fora de casa, que venceu o time do Altos em Teresina. Juliano, na verdade o resultado foi péssimo para a equipe do Cordino, porque o Tocantins também o Tocantins tinha 0 ponto. Era uma equipe que a gente tinha, até falou no programa passado, que poderia ser o saco de pancada desse grupo A4 da Série D do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Altos foi para 6 pontos, porque perdeu em casa do Santos, resultado surpreendente, né? 2-1. 2-1 foi o resultado. O Santos ficou... Você sabia que o Santos é treinado por Edson Porto, né? Edson Porto? Ex-técnico do Moto, ex-técnico do Sampaio Corrêa. Ele costuma na região fazer bons trabalhos. Então, vamos acreditar que o Santos pode complicar essa situação. E ele tem investimento. Aqui, Você né? sabe que na Copa Verde, o Santos também deu muito trabalho na competição, chegou né, entre os melhores. Nas fases finais, exatamente. O Santos com 6 pontos, o Tocantins com 3 pontos e o Cordino ficou na última colocação com 3 pontos. E agora o Cordino, Jurinha, vai jogar domingo, dia 11, né, véspera do Dia dos Namorados, no Leandrão, novamente contra a equipe do Tocantins, que é aquela rodada... tem que ganhar, não existe outro resultado a ser alcançado senão a vitória. Senão a vitória. A gente esqueceu de falar que o próximo jogo do MAC, que o MAC vai jogar agora contra o Guarani de Sobral, lá em Sobral. Estádio do Junco, em Sobral. Estádio do Junco, também no domingo, às 4 horas da tarde, né? O MAC é o primeiro com 7 pontos e o Guarani de Sobral ficou estacionado com 4. Uma vitória lá, o Maranhão sacramenta a classificação. Isso, sacramenta a classificação, até porque no resultado do outro jogo, o River ganhou surpreendentemente do Potiguar fora de casa, né? Lá, que coisa incrível, o River não veio ganhando de ninguém, ganhou do Potiguar fora de casa, lá em Açu. E lá em Açu, porque o estádio de Mossoró não está com condições de jogo. E esse resultado fez com que essa possibilidade fosse real. Se o MAC ganhar, o MAC está classificado para a próxima fase. E agora, Julinho, a gente tem que falar também, né, da nossa seleção, né? É verdade. O Campeonato Maranhense, gente, ele chega ao segundo turno, a decisão acontece nesta quarta-feira. Finalmente, depois de tantos imbrólios, celeumas, guerra de liminares, ações no Tribunal de Justiça Desportiva daqui, do Rio de Janeiro, o STJD definiu, a vantagem realmente foi concedida ao Sampaio Corrêa e com isso vamos ter nesta quarta-feira, às 8h30 da noite, o segundo jogo da decisão do segundo turno, entre Sampaio Corrêa e Cordino. Como o primeiro jogo lá, o Sampaio conquistou o empate, joga por novo empate aqui para ser o campeão do segundo turno. Na verdade é 8h15, né? Porque a federação trouxe para 8h15. 8h15, né? Sim. Então, se o Sampaio ganha o segundo turno, vamos para uma decisão com 2 jogos extras, Isso, né? 2 jogos extras. Sampaio e Cordino, o primeiro jogo aqui, o segundo jogo lá. Com a vantagem do Cordino. Com a vantagem do Cordino. 2 resultados iguais. E a Rádio e TV Assembleia,
a Rádio Assembleia 96.9 e a TV Assembleia Canal 51.2, reuniu a sua equipe especializada em esportes para formarmos a seleção do Campeonato Maranhense de 2017. Por tudo aquilo que já apresentaram as 8 equipes disputantes este ano do Campeonato Estadual de Profissionais. E chegamos à conclusão, né? Foi. Depois dos votos computados, né? Exatamente. Do Joelson Braga, jornalista aqui da TV Assembleia, do Ronald Segundo, nosso repórter que acompanha sempre, faz as matérias do esporte, treinamentos e jogos, e além das matérias também do esporte amador. Trabalho também do Gregório Dantas, nosso aqui, do Henrique Pereira, que é o coordenador da rádio 96.9 FM da Rádio Assembleia. E né? muita experiência em coberturas esportivas. Muita experiência, foi repórter do Moto, do Maranhão Isso. Atlético Clube, né? Conhece o Brasil inteiro trabalhando através do rádio. Enfim, de todos nós. Josué Furtado. Josué Furtado, grande Zuzuca, né? Isso. Monte Zuzuca. Isso. Também votou, enfim. Os jornalistas e radialistas, Álvaro Luiz, o repórter feliz também teve a oportunidade de votar para que a gente pudesse eleger a seleção. E a seleção escolhida pela Rádio e TV Assembleia tem goleiro, o Alencar Baú, do Maranhão Atlético Clube. Inclusive votei nele também. Lateral pela direita, Michel, do Cordino, que hoje está no Maranhão, disputando a Série D. Zagueiro pela direita, Fredson, do Sampaio Corrêa. O zagueiro pela esquerda, escolhido pela TV e Rádio Assembleia, foi o Emerson, da representação do Cordino. Exato. O lateral esquerdo, esquerdinha do Sampaio Corrêa, foi o melhor. Volantes, o primeiro, Felipe Dias, do Motoclube de São Luís. O segundo volante, Diego Valderrama, do Sampaio Corrêa, foi o eleito. Meia pela direita, Iltinho, do Sampaio Corrêa. Meia pela esquerda, Ulisses, do Cordino de Barra do Corda. O ataque da seleção tem Jonas Piu-Piu, que era jogador de Santa Quitéria, hoje está no Maranhão Atlético Clube. Exato. E o centroavante é o Vinícius Paquetá, do Motoclube de São Luís. O técnico escolhido, Marlon Coutrin, do time do Cordino, mais do que merecido, aquilo que fez, né? Campeão do primeiro turno, pode ser o campeão maranhense nesta quarta-feira. Craque revelação, Jonas Piu-Piu, um dos bons nomes do Campeonato Maranhense, pela equipe de Santa Quitéria, tanto é que foi contratado pelo Maranhão e hoje já é uma das sensações, né? Dessa Série D do Campeonato Brasileiro. O craque da competição, eu acho que ninguém poderia ser outro, poderia ter dúvida, né? Ulisses, né? Da equipe do Cordino. O dono de Barra do Corda. O árbitro, Myron Frederico dos Ex-Novais, vive grande momento, é o árbitro que mais apita jogos nacionais, representando o Maranhão. O assistente número 1, Elson Silva, e o número 2, Fernando Santos. Exatamente. Essa seleção do Campeonato Maranhense, escolhida por radialistas e jornalistas especializados que compõem o complexo de comunicação da Rádio TV Assembleia, né? A Rádio Assembleia 96.9 e a TV Assembleia Canal 51.2. Acho que na medida essa seleção, né? Acho que ficou bem. Ficou bem, a TV Assembleia acertou, né? Acho que na hora da contabilização dos votos deve ter tido alguma coisa que ficou assim empatado, né? Mas eu tenho certeza que a comissão organizadora decidiu certo, que deveria ficar na frente, né? Aí, qualquer critério de desempate, a frequência dos jogos, participação, maior número de jogos, isso, exatamente. Regularidade. Exatamente. Eu vou destacar aqui a presença do goleiro Alencar Baú, que para mim, sem sombra de dúvidas, foi sem dúvida. Foi o melhor goleiro do campeonato, usando a camisa do Maranhão Atlético Clube. Vou destacar também a presença do Emerson, o zagueiro do Cordino, que para mim também foi muito bem no campeonato. Sem dúvida, o Ulisses, né, que é o craque do campeonato, sem dúvida nenhuma, dono, quase artilheiro do Brasil no ano, e o Jonas Piu-Piu, que foi contratado pela equipe do Maranhão e já mostrou que é bom jogador, né, na Série D do Campeonato Brasileiro. E também não podemos escolher o Marlon Coutrin. Esse fez um grande trabalho. Com um orçamento muito menor. Poucos recursos, com uma condição difícil de se trabalhar. Né? Do que todas as equipes da capital, todas não, vamos dizer assim, as 3 grandes da capital e o Imperatriz, orçamento muito menor, conseguiu um resultado que é histórico. Ganhou o primeiro turno, chegou à decisão do segundo turno, tem a possibilidade, por que não? Em vencendo quarta-feira, 8h15, ser campeão sem decisão. O Cordino será o campeão direto. Direto. O que aconteceu ano passado com o Motoclube pode se repetir com o Cordino esse ano, né? Então, eu acho que a seleção ficou legal, ficou bem encaminhada, a gente acerta. Agora a TV Assembleia vai entregar os troféus. Os troféus já confeccionados, prontos, durante essa semana, não é? Isso. Eles receberão nos treinamentos, nos jogos, o Cordino quando chegar para receber, né, a torcida no estádio de futebol já nesta quarta-feira, ir para o jogo contra o Sampaio Corrêa. Esses jogadores, a comissão técnica premiada, receberá em matérias especiais que serão feitas pela TV Assembleia, registrando, conversando com o homenageado, o premiado,
porque vale a pena você destacar aquilo que houve de bom no Campeonato Maranhense de Futebol. Eu acho que essa seleção realmente é o ponto alto dessa competição. Ficou adequado e tal. O Campeonato Maranhense não foi um campeonato bom esse ano, teve essa confusão toda que ficou conhecida nacionalmente, internacionalmente não foi legal, até. né? Não foi legal, mas a seleção ficou acertada. Eu acho que a gente acerta em entregar o troféu. E é uma forma da TV Assembleia e Rádio Assembleia também de valorizar o futebolista, de premiar aquele que dentro de campo buscou o resultado, né? Não buscou fora de campo, buscou dentro de campo. Aqueles que conseguiram destaque nas suas equipes, né? Porque compor uma seleção de qualquer competição, e principalmente de um estadual como o do Maranhão, eu acho que valoriza a carreira do atleta, né? O próprio torcedor que tem uma ligação direta com um clube, ele fica feliz quando vê que um atleta da sua agremiação, a agremiação que ele torce, foi o melhor, está entre os melhores. Será dada uma ampla divulgação nas redes sociais, isso, né? Vamos colocar para que o torcedor possa também conhecer ponto a ponto do trabalho deles através das matérias especiais que nós vamos, a partir da outra semana, colocar aqui em relação a todos que ganharam essa premiação, que é muito justa, sem dúvida nenhuma, por tudo aquilo que fizeram. Então, esse é um jeito da TV Assembleia e Rádio Assembleia de dizer ao futebol do estado do Maranhão para que continuem trabalhando, para que busquem os resultados, que representem bem o Maranhão, porque o campeonato estadual, apesar de toda essa polêmica, é a única competição que faz com que o nosso futebol possa seguir na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Nordeste e também na Copa do Nordeste. São competições que financeiramente valem muito a pena, inclusive, né? Elas são competições rentáveis, inclusive o Cordino está disputando esse ano devido ao Campeonato Estadual. É verdade. E daí a importância, né? E ano que vem já está garantido de novo, porque foi campeão do primeiro turno, vai disputar de novo as competições nacionais. É muito importante, a TV Assembleia acerta, a TV e Rádio Assembleia acertam em entregar esse prêmio. Vamos fazer, como você disse, essa série de matérias com jogadores, técnicos, comissão técnica e árbitros que irão receber a premiação, e acho que a gente deu um passo correto. O campeonato foi muito bagunçado, a gente já bateu nessa tecla aqui. Mas a gente não pode deixar de reconhecer o esforço desses atletas, árbitros, técnicos, não, né? Exato. Por tudo aquilo que fizeram na competição. E para finalizar, eu acho que é importante para a equipe, mais importante ainda para a equipe do Cordino. Porque esses jogadores do interior do estado, esses aí é que não tem o salário atrasa. Agora mesmo. Né? Agora mesmo a gente descobriu isso, o próprio técnico do Cordino disse isso, que o time estava jogando com salário atrasado, condições de treinamento são ruins, as distâncias são maiores porque tem que viajar. E a premiação é um alento, né? Exatamente. E uma motivação para que eles não parem, né? Insistam com a prática do futebol, do esporte, que é salutar, né? E traz resultados muito Até positivos. O ônibus quebra também quando ele estava viajando. É difícil. Gente, chegamos ao final da edição de hoje do Esporte em Debate. Muito obrigado pelo carinho da honrosa e indispensável audiência. Ô Greg, os canais de interação à disposição do público, telespectador, para que eles possam mandar sugestões, né, pautar a gente aqui com as atividades esportivas no bairro, na sua cidade, enfim, por todo o estado do Maranhão, para aqueles que nos acompanham também através das redes sociais. Pois é, telespectador da TV Assembleia, você pode contribuir com o nosso programa através dos nossos canais de interação. O primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3828. E a gente pode também contribuir através do nosso WhatsApp, né, Julinho? Que está passando aqui embaixo da nossa tela. Mande a sua participação. Greg, um abraço. Sempre bom estar com você aqui no Esporte Debate. Mesmo. Gente, um abraço e até a próxima. Até mais, gente.